Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Senhoras e senhores, hoje vamos partir para Fogo à Vontade. Isso aí é um comando fantástico que significa grandes medidas ofensivas e defensivas. E hoje, naturalmente, dentro do fundamento desse título e dessa ideia, nós vamos falar alguma coisa particularmente sobre o Exército. E iria falar sobre as Forças Armadas, mas por uma questão de experiência própria, vou me ater mais no Exército. O Exército é a maior força que o país dispõe e tem sido motivo de várias manifestações pedindo a intervenção militar. Essa intervenção militar ela é uma coisa muito interessante, tem fundamento histórico e é o desejo de milhares e milhões de brasileiros, tem se manifestado em inúmeras manifestações, não só frequentes como numerosas, pedindo essa intervenção. E dentro desse meu grupo de amigos que nós discutimos com muita frequência as questões que dizem respeito à nação, à nossa pátria, ao nosso país, eles têm me questionado muito essa questão da intervenção. Tipo assim, qual é a sua opinião, qual é a sua posição, você acha isso muito interessante? Bom, esse questionamento ele não é despropositado. As Forças Armadas do Brasil, particularmente o Exército, interviu na vida política do país inúmeras vezes, e sempre para o bem, sempre contra a dominação comunista, como outros tipos de dominação, tipo separatista, né? Como a Revolução de 32, a Farroupilha, uma série de outras manifestações de vontade que falavam em separação, que falavam em mudanças políticas, coisa. Mas a mais importante, no meu ponto de vista, foram as intervenções militares que disseram não ao comunismo a ser implantado. O comunismo surgiu em 17 e, a partir daí, houve uma tendência no mundo de comunismo, socialismo como solução para os problemas. Nada melhor do que um dia após o outro e verificou-se que comunismo e socialismo são duas grandes porcarias. Isso para ser gentil, porque esse meu programa é proibido para menores, né, de 50 anos. Em consequência, deixarei de fazer adjetivos mais contundentes àqueles que se julgam socialistas ou comunistas. Eu reputo quem imagina isso como solução. Você é bastante gentil, delicado e muito correto, politicamente correto, são burros. No mínimo são burros. Mal intencionados, oportunistas, companheiros de viagem, canalhas, todos esses têm um viés vermelho junto à sua alma, infelizmente. Mas temos muitos que tiveram uma posição de retorno, posição de volta à clareza, uma posição de inteligência manifestada ao descobrir que a Rússia não deu certo, que Cuba não deu certo, que o socialismo só era bom quando tinha muito dinheiro para gastar, quando acabou o dinheiro, acabou o socialismo, e os oportunistas dos grandes comunistas, que eram os donos do Partido Comunista, né?
os grandes diretórios, aqueles que comandavam o país, esse comunismo era maravilhoso, ficaram ricos. Fidel Castro é o capa da Forbes como uma das maiores fortunas do mundo, isso é fantástico, maravilhoso. Então tem um grupinho, sim, de oportunistas, cretinos, canalhas, calhordas, que acreditam que o comunismo seja uma solução. Desculpe, acabei bobeando, soltei mais alguns adjetivos, mas eu tenho uma lista aqui de 417 adjetivos que definem claramente os comunistas ou o comunismo. Coisas maravilhosas. Mas não vou usar todos, senão levaria umas 3 horas falando disso. Bom, então concluímos que houve intervenções militares em diversas vezes, sendo que a mais recente se deu em 31 de março de 64, contra a tentativa de golpe de Jango Goulart e a sua patota de comunistas enlouquecidos, tentando subverter toda a nação brasileira e conduzi-la para um destino semelhante a Cuba, o que era um absurdo. Já tinha tido umas besteiras comunistas antes, como Jânio Quadros, que Deus o tenha, se é que Deus tem tanta boa vontade, que Deus o tenha, no sentido de conceder a condecoração do Cruzeiro do Sul ao Che Guevara, assassino empedernido, homofóbico, homo tudo, o cara da pior qualidade. Bom, e assim as Forças Armadas vieram intervindo em 30, 32, 28, 44, 76, todas as vezes que o país precisou para se manter como um país livre e soberano, as Forças Armadas, particularmente o Exército, interviram. E por que não intervém agora? É uma pergunta fantástica. Cabe, então, numa análise simplória, ver o seguinte: cabe uma intervenção no momento? Eu acho que caberia, sim. Sou favorável a uma intervenção no momento? Não. Não. Não se preocupem. A live eu tenho aqui a minha grande plateia composta por 4 lindos cachorros que ficam aplaudindo ou não. Conforme eu falo, eles podem não gostar, aí reclama, o outro balança o rabo, e assim nós vamos vivendo democraticamente num país onde o que tem de melhor atualmente são os cachorros, os animais domésticos e os animais de maneira geral, que são fantásticos, maravilhosos, honestos, fiéis, não reclamam, não chiam, estão sempre satisfeitos, dê você o que puder dar. E são maravilhosos. Então, grande homenagem aos 4 patas, todos, de todas as naturezas. Sou um fã incondicional deles. Os animais de 2 patas, esse eu faço algumas restrições, excetuando as galinhas, os patos, os perus e outros que também são bons, de penas. Bom, fora essa parte engraçadinha, voltando à vaca fria, eu disse aos meus amigos, estudiosos dos problemas nacionais, que eu não acho que seja interessante uma intervenção agora. Apesar das instituições estarem pedindo e exigindo quase que haja uma grande modificação do status quo estabelecido. O mau comportamento do Congresso, o mau comportamento da justiça no país está pedindo, implorando por uma intervenção militar daquelas mais contundentes, e que não aconteceu ainda, por vários motivos que eu vou tentar hoje, de alguma forma, abordar e explicar algumas coisas. Historicamente, essas decisões todas vieram por parte de uma pressão popular muito, muito grande, que já houve. Então, esse fator, esse vetor incidente já é existente. O povo na rua está exigindo mudanças profundas no sistema, mas conta com um presidente. Esse presidente, maltratado, difamado, esculachado, mentido, feito todas as agressões possíveis, simplesmente, até o presente momento, optou, não concordo, mas optou por manter um viés de profundo respeito às instituições, por mais apodrecidas, mais depauperadas, mais destruídas que nós estamos convivendo, como o Congresso e o Judiciário. Mas ele optou por manter isso aí. Isso aí é um mérito que não tem tamanho, não tem maneira de dimensionar. Porque se qualquer outra pessoa, como disse Roberto Jefferson outro dia, eu já teria feito isso há muito tempo, já teria virado essa mesa. E é o que muitos estão querendo, e muitos estão pedindo, e muitos desejam. No entanto, essa é uma decisão que tem que sair do governo, do executivo, que é o único
ponto de referência onde se vê amor à pátria, lealdade, honestidade, não à corrupção, produção, até produzindo estradas, mudando a viés de transporte nacional, que já devia ter sido feito há 100, 200 anos atrás. Então esse governo é o governo que está simplesmente segurando e mantendo algo que é até um pedido explícito de parte da população. Eu, de certa forma, concordo que não é o motivo, e não é... Motivo existe, mas não é o momento de uma intervenção militar defenestrando o Congresso, o Judiciário, etc. O que pode ser feito, mais ou menos, pelo meu cálculo aqui, em 15 a 20 minutos, se desejar. Talvez um cabo e 2 soldados seja pouco, um cabo e 3 soldados. Não sei, mas o fato real é que eu não vejo que seja esse o momento dessa grande reviravolta. Tem países que estão usando esse sistema, tipo assim, vamos matar o presidente, padrão Haiti, né? Vamos fazer outra coisa, padrão outros tantos países que estão resolvendo seus problemas internos das formas mais violentas e mais diretas, não didáticas, mas diretas que tem por aí. Nós ainda não seguimos, apesar de aqui no Brasil já estão tentando matar o presidente há algum tempo, né? Teve até uma facada ali, um envenenamentozinho ali, uma coisinha ali, mas estão mais modestos do que o do Haiti e outros por aí. Macron está sofrendo alguns problemas com as Forças Armadas, um país de primeiro mundo. Eu vi uma cena muito fantástica de que os produtores rurais insatisfeitos despejaram toneladas de dejetos animais e humanos nas paredes do seu palácio. Coisa maravilhosa, coisa de francês, muito bonitinho. Então, e eu digo para vocês por que eu não acho que seja o momento. Eu acho que tudo tem que ter bom senso. Eu não concordo, e tenho falado aqui, ninguém tem ouvido, claro, porque os meus 5 ou 6 pessoas, fora os 4 cachorros que me acompanham, não conseguiram ainda elevar isso como fator de pensamento global. Global, desculpe, xinguei, globo não, mas em nível nacional. De que nós temos que mudar as regras do jogo e urgentemente. Esse troço é que é meu grande propósito. E qual é a principal regra desse jogo? A mudança da Constituição. Em 64, quando nós assumimos o governo, mudamos a Constituição. Em 85, quando os comunistas assumiram o governo, eles mudaram a Constituição. E agora, por que na anarquia total, federalizada, nós não podemos mudar também? E para isso teríamos uma Assembleia Nacional Constituinte. Ah, mas fazer uma Assembleia Nacional Constituinte com o lixo humano que habita as poltronas do Congresso e outros tantos não vai dar em nada. Vai dar em nada, sim. Aí se poderia dar uma pequena varrida de alguma forma, de alguma maneira, tirando, por exemplo, olha pessoal, faz uma lei rápida, todo mundo que é ficha suja está fora do Congresso, não vai ficar 3 caras, 4 caras talvez, meia dúzia de caras, o resto vai ter que sair. Quem já tiver fita justa não pode fazer parte da Assembleia. Só vai fazer parte da Assembleia quem for ficha limpa, limpíssima, maravilhosa. Aí vai ter que pegar nego na rua para fazer parte da Assembleia, que seria ótimo. 10 deputados, 10 juízes, 10 militares, junta representantes da sociedade e faz uma Assembleia Geral Constituição, dizendo o seguinte, essa Constituição não pode ter mais de que 30 artigos, porque a nossa tem 241, que foi uma burrice. 138 já foram modificados, né, por mudanças da Constituição, né? Então foram mudados, PEC, né? E projetos de alteração, e todo dia tem um novo, já tem mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 em andamento. Então os 241 artigos da atual estão totalmente defasados. Então, no meu ponto de vista, eu acho um absurdo que a presidência da República e os cidadãos de fé não estejam gritando nas ruas Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte. Vamos partir para uma solução dessa. Tirar os corruptos, bandidos, ladrões, criminosos, desonestos, safados dessa Constituição da Assembleia e vamos fazer uma nova Constituição que atenda aos anseios da maioria da população. Democracia é o governo do povo, a maioria que define. E precisamos fazer isso com uma certa urgência. E os militares, no presente momento, super comportados.
aguardando a decisão do povo, do povo é que emana o poder, não se esqueçam, e do presidente e daqueles que são honestos, porque agora tem dois grupos, os bandidos e os mocinhos. A história da vida sempre foi assim. Caim e Abel, tinha um mocinho e tinha um bandido. Foi isso. Sempre tem um mocinho e tem um bandido. Então nós precisamos, agora, deixar os mocinhos terem a sua vez, porque os bandidos tiveram, de 85 até agora, roubaram o que quiseram, mataram quem quiseram, fizeram o que quiseram, ficou por isso mesmo. E os mocinhos não fizeram nada, não tinha xerife. E agora temos um xerife. É um xerife, que é o presidente da República. Então vamos agora pegar e prestigiar os mocinhos e botar os bandidos para fora. Isso é que tem que ser feito através da lei. E a lei maior, a Carta Magna, é a Constituição, que tem que ser totalmente refeita. Mudar as regras de assunção do poder do judiciário, mudar as regras da magistratura, mudar as regras do STF, mudar as regras do Congresso, acabar com bilhões de reais para eleger bandido, como nós temos feito agora, e transformar isso aqui num país sério. Só isso. Tudo se resume numa nova Constituição, com uma Assembleia Nacional Constituinte formada por pessoas do bem, e não por bandidos, vagabundos, safados, ladrões, comunistas, corruptos, entre outros. Só isso. Então, é que eu estou tentando... Aí, mas todo mundo diz assim, mas não vai funcionar, porque não... O não é a pior palavra do mundo. Tudo é possível desde que você queira fazer. E tem caminhos para ser feito isso, vários caminhos. Olha, a disfarçatez dos comunistas corruptos que implantaram uma cleptocracia nesse país não tem tamanho. E ninguém falou nada. Ninguém disse nada, nem os militares, nem os juízes, nem os civis, nem os médicos, nem os professores. Todos aceitaram, passiva ou participando do processo. Essa é a grande realidade. E é por isso que nós estamos num país que é um lixo hoje em dia, é um lixo. Onde a mentira campeia, e a mentira de tão repetida pelos meios de comunicação comprados, vira verdade. Todo dia se ouve dizer a mesma coisa, todo dia repetida centenas de vezes, vira verdade. Até sem querer. Até sem querer. E é esse o país que nós estamos vivendo hoje. E outra coisa, existem milhares de vozes como a minha, clamando por uma solução que não são ouvidas. Não são ouvidas. Quem tem que ouvir é o governo. Quem tem que ouvir é o xerife. Quem tem que ouvir são as pessoas de bem, as instituições de bem. Médicos sendo ameaçados porque falaram que havia tratamento precoce, mortos, até assassinados. O presidente enxovalhado, achincalhado, humilhado por decisões de judiciário absurdas, protagonizada por partidos de esquerda totalmente corruptos, desmoralizados, que vão reclamar no STF disso e daquilo do presidente, como o presidente quer tirar o IPVA, presidente, eu tirei o imposto sobre o óleo diesel, o governador vai e aumenta. Por que que não se estabelece, então, frente aos canalhas governadores e outros, o seguinte: olha, o preço máximo do combustível a ser vendido no Brasil é de R$4. Se a Petrobras bota esse combustível na bomba por R$ 2,43 ou R$ 1,43, vamos comer aquela beirada até os R$4, que todo mundo, com um certo sacrifício, porque é quase $1, e tem 25% ainda de álcool misturado na gasolina, que não é gasolina. Então essa gasolina no preço da bomba era de 75% só. Então por que não se estabelece uma regra para conter a ganância do governador corrupto, desonesto, insensível, descarado, sem vergonha, ladrão, corrupto, que existe aos montes? Cadê o dinheiro que foi distribuído para o Covid? Então é fantástico, mas nada se resolve, continua do mesmo jeito. E o governo entra de otário nisso aí. Por quê? O governo declara, estamos bem na economia, inflação de 4%. É um absurdo, inflação de 4, 5 ou 6. Mas é mentira. Por que é mentira? Inflação significa quantidade maior de meio circulante em função da produção. Então, se um lápis custa R$1 hoje, é porque eu só tenho disponível no mercado R$1. Mas se eu tenho R$4 disponível, o lápis vai custar R$4. Tudo subiu 100% em média. Tudo subiu. Pode olhar. O arroz, o feijão, a gasolina, a carne,
Tudo subiu 100%. O lápis subiu 100%, a borracha subiu 100%, tudo subiu mais de 100%. A inflação é só 3, 4, 5. Que tipo de conta é essa, meu povo? Que tipo de conta é essa? E os salários? Esses subiram 3 ou 4% realmente. Então talvez estivesse falando sobre isso. Mas as despesas, a luz, a água, o telefone, o celular, tudo subiu 100% de 2020 para cá. A culpa é da pandemia. Ou vírusinho complicado. Nem falo chinês direito e está tudo caro a beça. Material de construção, eu não vou nem falar, mas eu tenho aqui relatórios absurdos de compra. Eu tenho as notas. Uma tábua de pinho para fazer de 30 centímetros de construção custava R$18, está custando 58. 58. Posso mostrar a nota para quem quiser ver. Estou falando uma coisinha, mas eu posso falar do prego, posso falar do cimento. O cimento era 18, está 35. Não é 100% não, é só 98,7. É verdade, não é 100% não. Então, nós estamos num país achincalhado. E se nós não lutarmos, não brigarmos, não reclamarmos para a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte com um grupo de pessoas escolhidas a dedo para fazer uma Constituição séria, efetiva e mudar esse inferno de leis desonestas e que tem mais como agravante, lei que cumpre, lei que não cumpre, absurdo total. Não há parâmetro, não há respeito, não há ordem, não há progresso, não há nada nesse país hoje. Não adianta Bolsonaro se matar de fazer coisas que não vai dar em nada, porque a estrutura é podre. E todo o sistema está totalmente carcomido, como diria a vovó. Carcomido, como diria a vovó. Nada do que se faça de bom tem reflexo no final das contas, porque não vai funcionar. Esse é o grande problema. No final, não vai funcionar. Não vai funcionar pela corrupção existente, pela ganância existente, pela falta de patriotismo existente, ou nós nos tornamos agora, nesse lustro presidencial, num próximo, que ele vai com certeza prosseguir, e resolvemos esse país, ou não vai ter mais solução. Porque depois vai aparecer um vagabundo qualquer para ser presidente da cor vermelha, bandeira vermelha e etc. Todo mundo aparelhado, todo mundo cheio de grana, todo mundo resolvido, bilhões para cada um. E a dívida está aí para a gente pagar. Então, eu tenho dito para o meu grupo de estudos, né, que nós nos divertimos muito, como se fosse um tabuleiro de xadrez, que se não tiver uma solução legal, vai haver uma intervenção ou até uma guerra civil, no meu ponto de vista. Porque, por exemplo, queimaram a estátua do Borba Gato em São Paulo, não aconteceu nada para ninguém. Nada para ninguém. E fica, vamos abrir um inquérito, abrir uma coisa para apurar quem foi. Foi filmado, grampeado, visto aos livros e não deu em nada. A esquerda faz o que quer, quebra, depreda, assalta, mata, esfola e não acontece nada. Agora o cara que tenta matar o presidente é protegido, intacto. Não há nada contra ele, gente boa, vai para o manicômio de alto luxo, 5 estrelas, para ficar lá esperando esfriar o problema. E assim vivemos nós nesse país, que Deus me livre. Deus me livre. É por isso que todo mundo que pode está indo morar em Portugal, na Europa. Ninguém vai para Cuba, ninguém vai para a China, ninguém vai para a Coreia do Norte, ninguém vai para a Rússia. Mas vão para Portugal, vão para a França, vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá. Também ninguém vai para a Venezuela, engraçado. Bom, nem para a Argentina. Bom, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que botar a cabeça no lugar, exigir da presidência da República que faça uma convocação. Não tem 58 milhões de votos, 59 milhões? Hoje em dia, acredito que mais pessoas ainda estejam ao lado da presidência e do presidente. Vamos para a rua. Vamos falar que precisamos de uma Assembleia Nacional Constituinte, vamos mudar as regras do jogo e vamos trabalhar na legalidade. Sabe por que o país é o campeão da sonegação? Porque os impostos são roubo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, segundo dizia aqui a população, para justificar toda a falcatrua de sonegação de impostos.
Na Revolução de 64, o imposto era 8, 10, 12, 13% mais tardar. Nós estamos em média de 30, 40, 45, 50. Compra um carro novo para ver que 50% não é do governo, e o governo aceita, porque também está envolvido. Máquinas administrativas de município e de estado pesadérrimas, não há dinheiro que seja suficiente para pagar o descalabro de cargos públicos distribuídos aí aos milhares e milhares para amigos apaniguados, acoitados, cúmplices, gente em conluio. Alguém paga isso? Quem paga somos nós. Imposto de renda não é corrigido há anos e anos e anos e anos. Tudo é corrigido, os preços. Veja o que se paga de imposto de renda real hoje. Não há desconto, não há nada. Bom, isso aqui foi mais um desabafo, foi mais uma tendência de exortar o povo a tomar uma medida correta e partir para a legalidade da Assembleia Nacional Constituinte. Carta Magna tem que existir, boa, honesta e para ser cumprida. E que funcione realmente. O que tem aí não tem solução. É isso ou nada. Se não fizermos isso, as soluções serão as piores possíveis. Meu povo, bota a mão na cabeça. Vamos tentar mudar esse país através de uma solução inteligente, de respeito, de ordem e de organização. E que se haja uma manifestação nacional a favor dessa mudança. Essa é a verdadeira mudança, pela lei e pela ordem. Se não tiver essa solução, aí sim, quem sabe se as outras não serão solução também. Muito obrigado, até breve, fiquem com Deus e que Deus nos proteja, porque não está fácil.